Já se perguntou por que as pessoas se suicidam? Oi, eu sou Gabriel Ferraz, psicólogo cognitivo-comportamental, e como você está hoje? Acontecem 800 mil suicídios no mundo por ano. Os sinais de alerta podem ser notados através de comportamentos e dicas verbais. A forma verbal é quando o indivíduo ele fala ou deixa escrito de alguma forma que ele não estará aqui no futuro, de forma direta ou indireta. Frases como "eu não aguento mais", "vai ficar tudo bem" ou "não estarei aqui para ver" são grandes indicativos. O comportamento de se isolar e organizar documentos, colocar assuntos em dia, devolver objetos emprestados são grandes dicas comportamentais. Ideação suicida se refere à ideia de estar morto, pensar em morte ou se suicidar. Quanto maior e mais frequente, maior a chance da pessoa cometer o suicídio. Está ligado diretamente à ideia de falta de esperança. Intervir nesse momento é a melhor oportunidade para a prevenção do suicídio. Mas faça isso com muito cuidado, sem julgamento, porque se houver julgamento, a pessoa não vai mais falar sobre o suicídio, mas ela vai permanecer com a mesma intenção. Comportamento autolesivo geralmente acontece sem a pessoa ter intenção de se matar, mas nada impede que ela tenha ideações suicidas. É uma ação direta, sem outros passos, entre o ato e a lesão. Por exemplo, se lesionar por embriaguez. É intencional e não acidental, e não inclui comportamentos socialmente aceitos, como piercing e tatuagem. Fatores de risco são traços do comportamento do indivíduo, como estilo de vida, exposição ambiental, características genéticas e individuais. 2/3 das pessoas que cometeram suicídio têm histórico prévio de tentativas anteriores. Portanto, o maior indicador de suicídio são tentativas anteriores. E os riscos vão diminuindo à medida que o tempo vai passando. A presença de transtornos mentais é uma das coisas mais fortemente associadas às tentativas de suicídio. Podem chegar até 90% das tentativas associadas a fatores mentais. E quando eu falo sobre transtornos mentais, eu também estou me referindo a estresse, ansiedade e coisas mais graves, como a própria depressão. Estudos mostram que a prevalência de transtornos de humor, como depressão, esquizofrenia e também abuso de álcool, estão ligados a mais de 50% dessas tentativas de suicídio. Alguns fatores individuais, como uso prejudicial de álcool, falta de esperança, doença ou dor crônica, fatores genéticos ou biológicos, históricos familiares de suicídio, personalidade impulsiva e pensamentos dicotônicos do tipo tudo ou nada, são fatores a serem considerados. Crianças que sofreram abuso sexual, físico ou psicológico apresentam maior chance de suicídio, porque apresentam fuga experiencial e evitação. Os adolescentes têm fatores de risco de suicídio próprio. Problemas familiares, separação de amigos, término de relacionamento amoroso, morte de uma pessoa amada, fracasso nos estudos, opressão e vitimização, demandas altas na escola, demandas altas de desempenho no ambiente familiar, conflitos ou perdas interpessoais, opressão pelo grupo de identificação, comportamentos autodestrutivos para aceitação do grupo, gravidez ou aborto, situação financeira ruim, infecção por HIV ou outras DSTs, doenças físicas graves ou desastres naturais. Baixo status econômico está ligado diretamente a maiores taxas de suicídio. O desemprego exerce uma carga estressora pesada
em pessoas que encontram em situações vulneráveis, podendo também agravar doenças por sua vulnerabilidade emocional. Pessoas solteiras, divorciadas e viúvas também apresentam maior risco de suicídio. Existem fatores relacionados ao gênero. No caso da mulher, na gravidez e na maternidade. No caso do homem, não sentir-se produtivo ou integrado a um grupo, por ocupação ou trabalho. Tentativas de suicídio são tentativas de autoextermínio com desfecho não letal, onde pode ser provado que a pessoa tentou tirar a própria vida. Algumas são planejadas e outras impulsivas. Deve avaliar o grau de letalidade e a intensidade do desejo de morte do indivíduo. As consequências estão ligadas à intenção, à preparação e o conhecimento da letalidade dos meios utilizados. Elas têm um impacto na economia, pois utilizam de serviços de saúde, mas dependendo da gravidade das tentativas, podem haver lesões permanentes, mais ou menos graves. Também é importante se atentar às repetições. Algumas pessoas tentam mais de uma vez e cada vez com letalidade maior. A possibilidade de não ter chegado ao suicídio pode ser por falta de informação ou recursos. Fatores de proteção são medidas que diminuem a ideação suicida, tentativa de suicídio e o suicídio. Não se constitui apenas na falta de risco, mas também na modificação das variáveis desse risco, mudando a direção, força ou intensidade dele. Em relação ao suicídio, devemos considerar que fatores, especialmente ambientais, devem ser implementados. Suporte social pode ser definido como ação ou comportamento de suporte. Suporte emocional, suporte de informação, suporte de avaliação e suporte instrumental. Esses promovem resiliência em ambientes estressores. Esses são fatores que ajudam na prevenção de ideação suicida e suicídio. Bons vínculos afetivos, sensação de estar integrado a um grupo ou comunidade, estar casado ou com um companheiro fixo, fatores de relacionamento intrafamiliar com um bom relacionamento, apoio por parte da família, pais dedicados e consistentes. Características relacionadas a uma qualidade de vida melhor, como ter um objetivo de vida, confiança em si mesmo, disposição para adquirir novos conhecimentos, disposição para buscar ajuda quando necessário, abertura a experiências alheias e buscar conselhos diante de uma situação. Esses fatores previnem o surgimento de ideação suicida, dão apoio em momentos difíceis e percebem mais rapidamente o comportamento suicida. Fatores culturais e sociais que acrescentam em algo são a integração social no trabalho, atividades relacionadas à igreja, a esporte, a clubes, recreativos, entre outros. A religiosidade, não necessariamente uma religião, também é um ótimo fator protetor. Se você gostou, compartilha, dá um like, se inscreve. Se não gostou, escreve nos comentários o porquê.